como com certeza está todo mundo acompanhando a situação, dos temas aqui dos últimos dias em relação aos Estados Unidos com a América Latina, evidentemente tem a ver com a Venezuela, né? Esse país aí vizinho aí do Brasil e que está passando por uma situação muito difícil já há muito tempo. Parte também tem a ver com os Estados Unidos diretamente, por causa de sanções e tal, em parte por outras questões, mas o que aconteceu nos últimos dias é esse aumento da retórica intervencionista, belicosa, imperialista dos Estados Unidos em relação à Venezuela. Então se tem, enfim, especulado muito que os Estados Unidos estariam prontos a uma invasão, algum tipo de invasão. E levando em consideração o aumento das forças militares dos Estados Unidos no Caribe, aí vizinho, né, apontado para a Venezuela, há uma grande razão para a preocupação. Isso ficou mais iminente, essa invasão, esse ataque dos últimos dias ou não? Por um lado, sim, né, mas temos que lembrar sempre que o Trump é muito essa coisa do morde a sopra, né? Ao mesmo tempo que ele vai aumentando a retórica, vai ficando cada vez mais duro em relação às coisas, ele abre espaço para uma conversa, para uma negociação, para um aceno, desde que, claro, ele saia como o grande vencedor que resolveu a situação. Então, embora tenha havido esse aumento aí das presença militar norte-americana ao redor da Venezuela, e ele anunciou que o espaço aéreo estaria fechado, houve uma conversa com o Maduro, que não resolveu muita coisa, né, mas houve uma conversa, ou seja, demonstra um pouco essa questão, esse estilo de negociação desde sempre do Trump, não só como político, mas como empresário, de ter um ataque muito duro e, ao mesmo tempo, acenar para uma negociação. Isso a gente pode ver em outros conflitos dos Estados Unidos, em relação à questão da Ucrânia também, menos, claro, em relação a Gaza, mas em relação ao Oriente Médio, é bom, só para, já que eu toquei nisso, mostrar que, embora parecia que os Estados Unidos não iam, né, se envolver diretamente, atacaram, né, o Irã, de uma maneira surpreendente, né? Então, pode sim haver algum ataque, de alguma forma, mas é difícil saber se, de fato, estamos mais prestes a isso ou não, porque aí uma outra questão que eu queria levantar é os Estados Unidos, de uma maneira muito equivocada, diria, né, mas está sempre buscando esse cenário otimista, né, salvador, ou seja, uma resolução fácil desse conflito, que a CIA fosse lá e eliminasse o Maduro, mas que não envolvesse uma presença militar no país. Sabemos que Venezuela não é tão simples assim de invadir por várias razões logísticas, militares, e que vai, de fato, haver uma grande reação no país, né? Se espera, claro, pode ser que o regime colapse, mas que provavelmente haveria aí um grande problema para as Forças Armadas norte-americanas, apesar do seu poderio, né? Teriam que enfrentar e assumir perdas, então. E Trump não quer isso. Trump quer uma resolução fácil e simples, essa resolução perfeita, como os Estados Unidos buscaram no Iraque, e que nunca acontece, né? Porque não há uma solução fácil. Não há uma solução fácil política, não há uma solução fácil militar. O que vai acontecer é muito difícil saber. Mas tem um aspecto doméstico dessa questão da Venezuela, que é o que talvez seja o mais interessante de pensar nos últimos dias, que foi essa revelação pelo jornal Washington Post, de que em um dos vários ataques certamente questionável, provavelmente ilegal pela lei internacional, a barcos da Venezuela no Caribe, já morreram cerca de 100 pessoas, um ataque, tem imagens que houve um segundo ataque a um barco que tinha sido atacado, onde claramente são sobreviventes que não poderiam ter sido atacados dessa maneira. Né? Não são combatentes de guerra, não são soldados num campo de batalha. E o Congresso norte-americano, não só democrata, essa é a questão mais interessante, alguns membros do Partido Republicano têm fortemente criticado essa postura dos Estados Unidos, especialmente dada-se supostamente o escândalo, a revelação desse segundo ataque. Isso é interessante por quê? Porque até o momento o Partido Republicano tem sido muito alinhado, muito subserviente ao Trump. Você começa a ver um pouco mais rachas aí, talvez com a preocupação pelas perdas eleitorais desse ano e as prováveis, possíveis perdas do partido ano que vem, na eleição de meio mandato aqui para o Congresso, que renova toda a Câmara Federal, há uma certa preocupação, né, crescente em relação a esse estilo do Trump de tocar a política, tocar o poder nesse país. E estão encontrando aí, por causa de novas imagens que saíram da imprensa em relação a isso, e agora se abraçando numa espécie de legalidade, tentando dizer que não, que é o Congresso que teria que autorizar uma declaração de guerra para a Venezuela, se isso for o caso. Então, o mais interessante disso tudo nos últimos dias é isso, o aspecto doméstico dessa questão não resolvida com relação à Venezuela. Talvez também aí tem um outro lado, que é que a economia americana começa a ver alguns indícios de que as promessas das melhorias econômicas do Trump não estão tão simples assim, não estão dando certo de uma maneira tão simples. Então, ou seja, começa a haver uma espécie de preocupação do Partido Republicano de preservar, de defender os seus mandatos e possivelmente, né, com risco de perder a maioria no ano que vem. Ou seja, o aspecto internacional ligado ao aspecto doméstico.
né? Isso talvez seja a coisa mais interessante, é o impacto doméstico dessa questão da promessa de um ataque norte-americano na Venezuela. Claro que isso pode ocorrer ainda, né? Seria uma coisa trágica, na minha opinião, acho que a maioria dos analistas concordaria, mas infelizmente é isso, lembrando de novo sempre dessa conexão, né, da política externa com a política doméstica, e como isso vai se encaminhar nos próximos dias, semanas. Esperamos pelo melhor, mas sempre muito preocupados com algo que possa ser mais complexo, mais violento, mais destrutivo em relação a essa questão toda.